Já reparou, quando circula pela cidade, que a cidade está cheia de códigos por todos os lados? Por acaso nunca encontrei ninguém que tivesse reparado nisso. Que encontra esses códigos desde igrejas do século XVI ou do século XIX, ou em conventos antigos, a fachadas de casas na cidade, a portões, a varandas, a azulejos, a roupas, a quadros de pintores bem conhecidos, e que encontra isso, se for investigar, desde a pré-história mais antiga, ou nas tribos da Amazónia, ou de alguma maneira em todo o mundo. Já reparou? Venha daí comigo até Alcáçovas, ao Paço dos Henriques, e à Igreja da Senhora da Conceição lhe está anexa. Estamos no horto exterior, carregado de símbolos, como pode ver, no chão ou nas paredes. Ou entramos na sacristia, são símbolos diferentes e novamente temos um código com losangos, com círculos, com losangos dentro de círculos. Um código de cores também, que não vou falar dele, mas que vai aparecer em baixo, se reparar, novamente, como uma oposição entre losangos de cores diferentes. Entremos na igreja. Está à espera de ver Nossas Senhoras e altares com santos? Não está, não vê. Vê lá em cima não Jeová, mas o Sol. E à volta, toda uma quantidade enorme de símbolos da gravidez da deusa, da gravidez feminina, da Conceição. O mesmo no portal da Sé de Aveiro. Ou no altar-mor da Igreja de São Sebastião, em Setúbal. Deixamos à cidade os mesmos sinais, os mesmos símbolos, nas paredes, nas portas, nos azulejos, a insistência no losango. Um losango pode ter uma estrela, uma flor, um ponto ao centro, ou até um losango mais pequeno, com códigos de cores. A insistência é óbvia no losango. O código pode ser o branco e o preto, que é um código geral, ou uma versão mais moderna, e finalmente, por oposição, um símbolo fálico. A mesma coisa na calçada portuguesa. Oposição entre o preto e o branco, entre o quadrado e o losango. Os losangos que podem ter estrelas ao centro ou pontos, ou flores. Ou versões mais estilizadas. Ou assumindo a forma do círculo ou da flor com o ponto ao meio, visto que o ponto ao meio é que interessa aqui, sendo o losango o contentor da flor. E aqui tem a espiral, a onda e a oposição entre dois símbolos fálicos, e agora entramos no espaço fálico do quadrado, ou do quadrado que contém o feminino. Mais próximo do corpo, encontramos em almofadas, em camisolas, em fatos, a mesma insistência no losango, com códigos de cores, ou losango dentro do losango, ou losango com a fenda ao meio, ou formas entre o preto e o branco, com códigos de cores, ou num saco de senhor a oposição entre os dois códigos, o feminino e o masculino, como aqui também o feminino, em losangos pretos, e o masculino ao meio. Ou no equipamento das casas, ou em roupas que têm os dois códigos, o losango com ponto ao meio e a linha quebrada, que é masculina. Ou em equipamento feminino, adereços, ou em camisolas de homens, que podem ter os dois códigos, claramente. Ou
na máscara da epidemia deste cantor, ou num cão, na almofada de um cão, ou nos harmónios, na música lusitana, no instrumento mais lusitano. Ou, agora, em código explícito, temos os emblemas da mocidade portuguesa, ou os códigos de Mértola, das tecedeiras de Mértola, e são claros os códigos. O losango é o feminino. Aqui tem Nadir Afonso, num enorme quadro dos anos 50. Ou Vítor Willig, o marido de Paula Rego, com um código vestal à esquerda e um código geométrico à direita. Ou os poliuretantes de João Vieira, dos anos 70. Ou figuras mais tardias do próprio João Vieira, já no século XX. Ou as paredes de Cargaleiro, no metro de Lisboa, na estação, com figurações ora misturadas, ora com unidades simples. Aqui no formato da ampulheta solar, em X, veremos o significado mais tarde, ou contrapondo os códigos visuais com os códigos literários, as letras. Algo de mais antigo, visual, algo mais moderno, verbal. Mas isto não é só Portugal, isto é o mundo. Podemos ir para o Irão, para a África, um túmulo, um caixão, para os Dogons, e veja a oposição entre a cara dos homens e a cara das mulheres em formato de losango, não em formato natural, ou um vaso chinês, ou um coxim tailandês. Ou vamos até Bruxelas, de onde nos fazem os comunicados. Andemos agora para informações mais simples, o mundo tribal da Amazónia, os Dzana, que chamam Rio de Leite, ou que os brasileiros chamam o Rio Negro. E o Rio de Leite tem uma menção materna bem clara. Encontramos um povo em pleno genocídio cultural, promovido por católicos e protestantes. Hoje em dia, 1/3 dos Josanas são protestantes. E há que recuperar o que perderam durante 1 ou 2 gerações, e é isso que está a ser feito. A recuperação da sua própria mitologia, dos seus rituais e da sua arte. A mitologia, o ritual ou a arte vem de uma única figura social, o xamã ou pajé. É ele que, consumindo alucinogénios, transmite os mitos. É ele que ensina os desenhos. É ele que lidera o ritual de iniciação dos rapazes. O ritual é extremamente violento e implica, do ponto de vista simbólico, matar os filhos. Os filhos não aprendem a mitologia, não aprendem os rituais com a velocidade que os pajés desejam. Do sofrimento entre pais e filhos nasce a arte. Estas são as imagens de sofrimento do filho ritualmente liquidado. Imagens de sofrimento.
O pai, diz a mitologia, fez as flautas sagradas com os ossos das pernas do filho que matou. O divino nasce do sofrimento das crianças, mas também das mães das crianças, como veremos. Do sofrimento do filho, passamos ao sofrimento das mulheres. Mulheres que no início dos tempos tinham tido uma vida gloriosa junto do pai e dos irmãos e que agora se veem despojadas do símbolo que são as flautas sagradas. As velhas sabem que tudo isto está inscrito nos petroglifos, nas rochas do rio. Mas o código destas rochas antigas está perdido, exceto ao saber-se que lá se conta ainda a história do incesto primordial, da conciliação entre pai, irmãos e irmãs. Tudo isto vem do pajé quando ele consome alucinogénios, o capi ou o ayahuasca. No fundo, a religião é uma longa alucinação. E os pajés guardam os instrumentos, os rituais da iniciação dos rapazes e afirmam que tudo isto vem de Abé, o Sol, o Pai ou o Avô do Universo, com o qual só eles estão em contacto. Eles são os mediadores, os intermediários, mais ninguém está em contacto com Deus. Da dor e do conflito à reconciliação homem-mulher na dança. Se a música é o conflito, a dança é a reconciliação, é o amor, é o erotismo, é a fecundidade. Rachel Volmatov, antropólogo, descobriu que os Dzenas tinham códigos claros nas paredes das casas, uma vintena de desenhos, e isolou alguns deles mais claramente ligados ao corpo feminino, ao corpo masculino e à relação entre homem e mulher. Algo que tem a ver com os cultos da fecundidade que vem da pré-história mais profunda, destas mães com mais de 40 a 50 mil anos, que só muito mais tarde, há poucos milhares de anos, passaram a ter símbolos fálicos que antes não existiam. Se eu fosse cientista, o que é que eu fazia? Criava um instrumento de pesquisa, 10 signos da Amazónia, 10 procurados em Lisboa durante 3 anos, e testava 150 pessoas, e o que é que elas me disseram? Que elas achavam que tanto os símbolos da Amazónia que nunca tinham visto, como os de Lisboa que não tinham sido ensinados a conhecer, tinham imenso sentido. Havia uma enorme concordância, até 90%, sobre que estas figuras eram dotadas de sentido. Como se não é ensinado na faculdade. E são símbolos tanto de Lisboa como dos tucanos. E a diferença de reconhecimento não é muito grande, 83% para 69%, em média. Mas não só há uma enorme atribuição de sentido, como estas pessoas produziram perfis de sentido para cada uma das imagens, bem diferenciados e cuja diferença não pode ser atribuída ao acaso. De tudo isto, como sempre, o humor simplifica e diz a verdade. Por um lado a natureza ou as mulheres, por outro lado a cultura e a negação delas.
Esta pesquisa é mais uma demonstração da universalidade do inconsciente, integrado por estes e por outros códigos simbólicos, recalcados pelo dogmatismo racionalista dominante. A dominação filosófica, centrada explicitamente com Aristóteles na dominação masculina, impede a superação do estilhaçamento disciplinar e bloqueia a emergência científica de uma teoria geral da ação humana, iniciada por Freud e continuada por outros. Uma teoria integrativa que vai da neurologia à ciência política e à análise das produções culturais de todos os tempos.